Bom dia para todo mundo. A gente está aí nas páginas, na página 31 do livro 6 de vocês, tá? Na frente B. Vamos continuar resolvendo exercícios aí de progressão geométrica. E assim que a gente finalizar esse exercício, a gente vai para o próximo capítulo. Então vamos lá, ele fala assim, ó. Os triângulos A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, tá vendo? A1, B1, C1, A2, B2, tá tudo aqui. E ele fala, possuem perímetros P1, P2 e P3, respectivamente. Os vértices desses triângulos, a partir do segundo, são os pontos médios dos lados do triângulo anterior. Admita que o segmento A1, B1 é 7, B1, C1 é 7 e A1, C1 é 4. Assim, perímetro 1 mais perímetro 2 mais perímetro 3 define a seguinte progressão. Vamos lá. O que vocês acham? Então, ó, a resposta dessa alternativa 3, a gente tem aqui, que é geométrica, né? Porque cada lado aqui está dividindo pela metade, ou seja, esse lado é metade desse e esse lado aqui é metade desse, portanto, o perímetro vai ser metade. Então, geométrica de razão meio. A segunda questão, questão 4, a gente tem aqui usar a soma dos termos, né? Quando a gente substituir lá na expressão de soma dos termos, só lembrando, soma dos termos é igual de uma PG infinita a 1 sobre 1 menos Q, substituo o Q por 1/3, que é a minha razão, que é o quanto está diminuindo, o A1 por X e o SN por 12. Eu acho minha resposta que vai ser igual a 8. Tá? Vamos lá. Na questão 5, vou ler com vocês. Ele fala assim, ó. Um automóvel 0 km comprado por R$ 32.000. Ao final de cada ano, seu valor diminui 10% em função da depreciação do bem. O valor aproximado do automóvel após 6 anos. Eu falo, mas isso aí é matemática financeira. Sim, gente. A PG é é um estudo de, basicamente, função exponencial. Função exponencial a gente utiliza em matemática financeira. Então, uma coisa acaba arrastando a outra, tá? Estão falando assim, as 3 eu fiz por meio da medida de paralelogramos, dá para saber as medidas. Então, como a gente achou ali pela base média, né, o ponto médio do triângulo, ele vai dar metade do lado. Então a gente já sabe a medida também por ali, tá? Então eu não preciso saber exatamente as medidas. Se eu sei a teoria, eu consigo achar na minha resposta. Tá bom? Então vamos lá, questão 5. Vou dar um tempinho para vocês, assim que vocês fizerem aí, me dão feedback. Nessa questão a gente vai pegar aqui o valor do automóvel, né, que é 32.000. O valor do automóvel, que é 32.000, é o meu A1. E eu falei após 6 anos. Se ele tem uma depreciação de 10%, se o valor diminui 10%, o fator de multiplicação aqui é o 0,9. E após 6 anos, 0,9 elevado à sexta potência. Certo? Quando eu faço isso aqui, eu posso fazer de duas maneiras. Colocar 9 sobre 10 e elevar à sexta potência, o que também dá muito trabalho, né, que ficaria aqui
3 ao quadrado, então ficaria 3 elevado à 12ª potência. Daria bastante trabalho de calcular, dividido por 1 milhão, que daria um valor bem grande. Ou posso calcular na calculadora por 0,9 elevado à sexta potência. Se eu fizer essa conta aqui, ó, 3 ao quadrado sobre 10 elevado a 6, eu vou ter no final 3 elevado a 12 sobre 10 elevado a 6, né? Elevado a 6 vezes os 32 mil. Seria isso que eu teria aqui, certo? Então, fazendo essa conta aí, 3 elevado a 12, às vezes ele pode te dar na questão aí o 3 elevado a 12, dá 531.441. Se você multiplicar aqui com isso aqui e dividir pelo zero, você vai achar um resultado total de 17.006 e alguns quebradinhos, tá? Então é uma questão bem chata aí para você resolver na mão, tá? Bem chata mesmo, mas é possível de resolver utilizando essa técnica aqui. Fica muito mais fácil do que você multiplicar 0,96 vezes, né? Com esse monte de vírgula. Beleza, então eu teria aqui letra E. Questão 6, ele fala assim: o primeiro termo de uma progressão geométrica vale 1/4, o segundo termo vale 2 e o 20º termo vale quanto? Né? Vou fazer aqui com vocês também. Fazer aqui com vocês essa questão. Ele fala assim, ó, já que o primeiro termo vale 1/4 e o segundo vale 2, qual é a razão, né? Qual é a razão aqui dessa PG? Alguém sabe me falar aí rapidamente? Qual é a razão dessa PG? Isso aí, Giovana, certinho. 8. Por quê? Eu teria 2 dividido por 1/4, né? A razão é isso, dividir esse por esse. 2 dividido por 1/4, eu conservo o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, que é 8. Então, que a minha razão é igual a 8. Beleza, eu quero saber o 20º termo. Então, significa que o meu A20 vai ser igual ao meu A1, que é 1/4, que multiplica o meu Q, que é 8, elevado a 19, né? Porque é 20 menos 1. Beleza, como é que eu faço essa conta aqui? Faço o seguinte, ó. 8 é 2 elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo elevado a 19, potência de potência, 3 vezes 19 vai me dar 57. Beleza, então vai ficar 2 elevado a 57 vezes 1/4. Então, 1/4 eu sei que é 2 elevado a 2. Então, posso subtrair, né? Vai ficar 2 elevado a 57 menos 2. Isso vai dar 2 elevado a 55. Questão bem legal aí, letra B. Beleza? Questão 7 e 8, para a gente finalizar nossos exercícios de aprendizagem aí. Vamos lá, ele fala assim, ó. Depois de percorrer um comprimento de arco 7 metros, uma criança deixa eu ver as horas só rapidinho. Uma criança deixa de empurrar um balanço em que está brincando e aguarda até o balanço parar completamente. Se o atrito diminui a velocidade do balanço, de modo que o comprimento do arco seja sempre 80% do anterior, a distância total percorrida pela criança até que o balanço pare completamente é dada pela expressão. Aí dá aqui. Considerando-se que o segundo membro dessa desigualdade é a soma dos termos de uma progressão geométrica, é correto afirmar que o valor de D em metros é igual a. Vou dar um tempinho para vocês aí para fazerem, beleza? Para fazer essa aqui, o que a gente precisa fazer? Olha só.
Ele fala assim, ó, eu quero a distância total e sabe que a distância vai diminuindo. Então, eu tenho uma PG de razão decrescente e a razão aqui é 80%. Então, meu Q é igual a 0,8. Beleza, a PG é decrescente, então eu vou ter a soma de infinitos termos. Então, a soma de infinitos termos, que vai ser o meu D, vai ser o meu A1, que é 7, dividido por 1 menos Q. Então, 1 menos 0,8. Então, meu SN vai ser igual a 7 dividido por 0,2. Se eu colocar 2 aqui, transformar em fração, vai ficar o quê? 2 sobre 10, que vai ser a mesma coisa de eu multiplicar o 7 por 5, né? Multiplicando pelo inverso, ó, vai ser 7 vezes 10 dividido por 2, ou seja, 7 vezes 5, que dá 35. E essa é a soma aqui, alternativa B. Então, ó, soma dos termos infinitos de uma PG. Essa expressão aqui, ó, Sn é igual ao A1 dividido pelo 1 menos Q. Questão 8. Depois da 8 a gente vai para a sessão Enem e encerra esse capítulo. Não sei se tá dando para acompanhar, gente, mas pelo menos ver as resoluções aí já vai ajudar, tá? O segundo e o quinto termo de uma progressão geométrica são, respectivamente, 1/6 e 1/48, né? O sexto termo dessa progressão é... Beleza, vou dar um tempinho para vocês aí de novo, tentar resolver a questão. Vamos ver como é que tá aí. No Enem é bem mais fácil resolver por lógica, por interpretação, do que você aplicar as fórmulas da PG. Só que não vai ser um bicho de sete cabeças a gente aprender PG, porque pode cair em outros vestibulares de vocês, tá? Muito comum alguns vestibulares aí cobrarem PG para o vestibular do terceiro ano. Então, ó, vou fazer essa questão com vocês, questão 1, e ele fala assim, né? Ele quer definir o campeão desse torneio, qual o número total de partidas. Começa com 128 tenistas, né? Já que, pensa aí, com 128 tenistas, na primeira fase, você tem quantos jogos? Um jogo de tênis é formado por duas pessoas, né? Então, eu tenho 64 jogos na primeira fase. Depois, 64 é eliminado, só restam 64. Eu vou ter quantas partidas? 32, porque é metade disso aqui. Depois, eu tenho 32 eliminados, sobra 32, logo eu terei 16 partidas, né? Até que esse ciclo vai se completando. Em 16 eu teria 8 partidas, teria eliminado 8, ficaria com 8, teria 4 partidas, teria eliminado 4, sobraram 4 jogadores, eu teria 2 partidas, tá? Que é o número de partidas, nessa coluna que é partidas, e aqui jogadores. Com 2 jogadores eu teria uma única partida, que seria a final, né? Então a soma disso aqui é dado pela minha alternativa E. Ficou entendido aí, gente? Como o processo aí que a gente utilizou, uma partida de tênis é realizada por 2 jogadores. Logo, vai ser metade das partidas no número de jogadores. E assim por diante, vai seguindo a minha PG, tá? Beleza. Na 2, eu posso usar tipos de juros compostos, tá? Então, ó, na 2 ele fala assim, atualmente a massa de uma mulher é de 100 quilogramas. Ela deseja diminuir a cada mês 3% da sua massa, que possuía do mês anterior. Suponha que ela cumpra sua meta, a sua massa em quilogramas daqui a 2 meses. Então, ela tem 100 quilos, vai emagrecer um pouquinho, depois vai emagrecer mais um pouquinho. E aqui ela vai ficar com 0,97% da sua massa, e aqui ela vai ficar com 0,97% da massa que ela tinha do mês anterior, ou seja, 0,97 ao quadrado. Essa é a minha conta que eu vou fazer. Ou eu posso simplesmente ir tirando os quilos aqui e achar quanto que eu vou achar de resultado, que é também bem simples de fazer.
No caso aqui, eu poderia fazer, ó, 100. 3% de 100 dá 97. Beleza. 97. Agora eu calculo 3% de 97 e vou subtrair novamente. 1% de 97 dá 970, né? Não chega a dar 1 quilo. 970. Se eu multiplicar por 3, eu vou ter aqui, ó, 3 vezes 7, 21, né? 3 vezes 9 dá 27, mais 2, 29. Então significa que ela emagreceu 2,91 quilos. Então aqui, menos 2,91, eu vou achar o resultado aí na alternativa C, né, gente? Ó, fica 90 e tiro aqui. Buguei, peraí. 95, né? Menos essa parte aqui, 94,09 é o peso que ela vai ter aí no final. Então, é uma questão bem simples que a gente consegue resolver, no caso, com duas regras de 3, né? Fazendo aí uma questão de porcentagem. Então, não é tão comum cair que a gente faça só muitos cálculos em questão de PG no Enem, tá? Mas eu vou encerrar por aqui, tá? No meu celular aqui tá 9h56. E a gente fica para a próxima aula com o nosso outro capítulo, tá? Então, falou, gente. Tchau, tchau. Até a próxima.